Olá, queridos! Nesta aula, vamos estudar a equação reduzida da reta. Vamos lá? Então, observe no gráfico, temos uma reta cuja inclinação é alfa. Para escrevermos a equação da reta, nós utilizamos uma pequena função do primeiro grau, y igual a x mais b. Ou você pode também encontrar em alguns livros y igual a mx mais h. O m no lugar do a, o h no lugar do b. O que seria o m? M é o coeficiente angular da reta, ou seja, o valor da tangente do ângulo alfa. E você já viu nas aulas anteriores. Então, m é o valor da tangente. A tangente é a variação de y dividido pela variação de x. E o h? O h é o coeficiente linear. O que seria o coeficiente linear? É onde a reta corta o eixo y. Aqui, olha no gráfico. Bem aqui eu tenho o valor de h. Ou, se preferir, se você for utilizar y igual a x mais b, seria o valor de b. Vamos aos exemplos? Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Eu vou usar sempre a equação mx mais h. E aí, nós precisamos, primeiramente, calcular o coeficiente angular, m. Então, olha, yb menos ya. Então, 1 menos 5 sobre xb, que é 1, menos o xa, que é negativo 3. Necessidade de colocar parênteses sempre que for negativo. Quanto é 1 menos 5? Negativo 4. E aqui embaixo você tem que fazer o oposto de negativo 3. Positivo 3. 1 mais 3 é igual a 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, aqui teremos negativo 1. Agora, para escrevermos a equação, precisamos do valor de h. Então, nós vamos calcular usando qualquer um desses dois pontos. Pode ser o ponto A ou B, o resultado será o mesmo. Eu escolhi utilizar o ponto A. E o valor de m, que nós acabamos de encontrar, que é negativo 1. E aí, no ponto, você deve se lembrar sempre que primeiro vem a abscissa e depois a ordenada. Então, aqui, olha, y igual a mx mais h. No lugar do y, vamos colocar 5. O m é negativo 1. E no lugar do x, vai negativo 3, mais h. Aqui nós vamos encontrar o valor de h. Então, 5 é igual a negativo 1 vezes negativo 3 é igual a positivo 3. Vamos passar o 3 para o primeiro membro? Subtraindo. Então, 5 menos 3 é igual a h. 5 menos 3 é 2. Isso significa que h é igual a 2. Agora, podemos escrever a nossa equação. E para escrever a nossa equação, nós vamos substituir os valores de m, que é o coeficiente angular, e o valor de h, que é o coeficiente linear. Então, y é igual a m, negativo 1. Então, negativo 1x, mais h, mais 2. Ah, é necessário colocar este negativo 1 aí na frente do x? Não, você pode deixar assim, negativo x mais 2. Muito bem. Então, aqui temos, como m é negativo 1, o coeficiente angular é menor que zero. Logo, a nossa reta será decrescente. E um detalhe, o coeficiente linear não é 2, então a nossa reta corta o eixo y aqui, no 2. Este é o coeficiente linear. Próximo exemplo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P, 2 e 5, e tem coeficiente angular m igual a 2. Olha, este tipo de exercício é mais fácil que o anterior, porque aqui já foi dado o valor de m. Então, basta pegarmos a formulazinha e substituirmos o m, o x e o y para encontrarmos o valor de h.
O x é 2 e o y é 5. Então, 5 é igual a m, que é 2, vezes o x, que também é 2, mais h. 5 é igual a 2 vezes 2, 4. 4 mais h. Vou passar o 4 lá subtraindo. Então, 5 menos 4 é igual a 1. Encontramos h. Como que vai ficar a nossa equação? Y é igual, o valor de m é 2, então 2x, mais h, que é 1, mais 1. Lembrando que o 2 é o coeficiente linear, e aqui ele é positivo, e por isso a nossa reta é crescente, assim, e o 1 é o nosso coeficiente linear, que é onde a nossa reta corta o eixo y, bem aqui. Mais um exemplo. 3. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, negativo 1 e negativo 4, e tem uma inclinação de 60 graus. Olha, esse aqui também é bem simples, porque está dizendo que a inclinação da reta é 60. Então, m não é a tangente do ângulo? Logo, m será a tangente de 60. E quanto que é a tangente de 60? Lembra que você tem que memorizar aquela tabela dos ângulos notáveis. Você encontra aqui no meu canal. Tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Agora, vamos encontrar o valor de h. Temos que o x é negativo 1 e o y é negativo 4. Então, ficará no lugar do y, negativo 4, no lugar do m, raiz quadrada de 3, e no lugar do x vai o negativo 1 entre parênteses, porque ele é negativo e ali eu tenho uma multiplicação. Assim ficará negativo 4, ali nós vamos multiplicar e teremos negativo raiz de 3 mais h. Passo raiz de 3 para o outro membro, troco o sinal dele. Então, h será igual a negativo 4 mais raiz quadrada de 3. Agora, vamos substituir o m e o h aqui na fórmula. Então, o y é igual a m, que é igual a raiz quadrada de 3, x, mais h. Então, mais negativo 4 mais raiz de 3. Preciso colocar os parênteses? Não preciso. Mas aí também não colocaria aquele sinalzinho de mais antes dos parênteses, ok? Como vai ficar o nosso gráfico? Olha, aqui eu tenho m positivo, então a reta é crescente. E aqui eu tenho o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y, bem aqui, olha. Vamos para o último exemplo. Determine a equação reduzida da reta, identificando os coeficientes angular e linear segundo esta equação. Bem simples, temos uma equação, essa equação é chamada de equação geral. E a partir dela, eu quero escrever a equação reduzida. A equação reduzida não é daquele tipo y igual a mx mais h? Ou seja, começa sempre com y igual. Então, o que eu faço aqui? Eu pego esta equação, vou passando tudo para o segundo membro, até o y ficar sozinho, isolado. Então, olha, negativo 3y é igual. Passa 2x para lá, fica negativo 2x. Passo 6, positivo 6. Ah, o 3y está negativo. Então, vou multiplicar aqui por negativo 1. Troco o sinal da equação inteira. Então, 3y é igual a 2x menos 6. Bom, agora falta passar o 3. Para onde vai o 3? Não vai embaixo, no denominador? Então, podemos fazer assim, olha, facilita. Coloco o 3 aqui embaixo do x e o 3 embaixo do 6. Por que eu disse que facilita? Porque aí você pode simplificar o 6 e o 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. E verificar também qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Aqui eu tenho o coeficiente angular, que é 2/3. Ele é positivo, então a nossa reta é crescente. E o negativo 2 é o nosso coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y. Então, gente, é isso. Olha, temos como calcular a equação reduzida da reta no gráfico.
mas isso eu deixei para a próxima aula para que esta não fique muito extensa. Ok? Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe no Facebook. Valeu? Tchau, tchau!